Nosso Deus e Pai que estás nos céus, talvez hoje, mais do que nunca, te agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua casa e poder adorá-lo. Em meio a todo esse contexto de pandemia, de risco, de sofrimento, podemos estar aqui. Te louvamos também, Senhor Deus, porque irmãos, por causa do protocolo, não podem estar aqui, mas estão conosco nesta adoração sagrada. E nós te pedimos, Senhor Deus, que aceite o louvor, aceite as ofertas, os dízimos, que a Tua palavra realmente, ao ser estudada, seja sob orientação do Teu Espírito, e que tudo que for feito aqui em Tua casa, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós saudamos a todos os queridos que estão aqui presencialmente na igreja e também virtualmente pela internet nesse culto de adoração da igreja do Conjunto José de Anchieta. E nós estamos no final do ano, então muitos votos são feitos, né? Renovações, a família se dispõe a querer estar mais unida. Este é um momento de congratulação a despeito dessa pandemia. E o pastor gostaria de, nesse final de ano, abordar esse aspecto que tem que ver com a família, tratar desse assunto. Essa semana o pastor postou um pequeno vídeo sobre o ambiente do lar, e o pastor gostaria de, hoje, ser mais extenso nesse assunto aqui na igreja, né? Até eu mandei o videozinho para vocês no grupo do WhatsApp. Eu estou pensando essa semana gravar outro, e colocando no WhatsApp, no Facebook, compartilhando um pouquinho esses assuntos da questão familiar, que é muito importante para os cristãos. Aliás, o lar é o começo de tudo, né? Não precisa. Só precisaria do silêncio dos irmãos, seria importante. Alguns na escola sabatina tiveram alguma dificuldade com isso. Continuando o culto, agradeço a atenção. Nesse sentido, queridos, então nós queremos tratar com os irmãos a respeito da família, mas só que o pastor vai ler o texto bíblico da metade para frente, certo? A parte inicial, o pastor quer lembrar aquilo que até colocou no vídeo. Ellen White diz que o lar deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. As crianças as pessoas facilmente demonstram o lar de onde elas vêm. Os adultos demonstram, com poucas palavras e poucas atitudes, o lar de onde vieram. Eu estava conversando com a minha esposa um pouquinho antes de vir para a igreja. Minha nora, lá da Hungria, fiz o casamento do meu filho online essa semana, então ela mandou meu filho e minha nora mandaram uns vídeos de Natal, ela cantando alguns hinos, ele tocando o instrumento, e falava sobre ela cantar, falou assim, Vonei, na Hungria, minha esposa falando, né? Na Hungria, as crianças aprendem música na escola. É disciplina escolar a música. No Brasil, alguns de nós temos dificuldades até para escrever o nome e assim passamos de ano, né? Faz parte do contexto do país. E, nesse sentido, eu quero ilustrar dizendo que pode ser o contexto da família também. Salomão falou assim, até uma criança se dá a conhecer pelas suas obras. Quando uma pessoa começa a conversar, claro que com as devidas limitações do conhecimento, conforme tratamos na lição da escola sabatina, você logo vai percebendo a instrução que ela recebeu, a cultura que ela tem, a educação que teve, o tipo de escola que frequentou. E algumas crianças têm que lutar durante toda a sua vida, até a morte, com aquilo que conviveu em sua infância, no seu próprio lar. Mesmo lares ditos cristãos. Então eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho do ambiente do lar. Estamos no limiar de um novo ano. Como será o nosso lar no próximo ano? Eu disse no vídeo que a sociedade é composta de lares. Se os lares são estruturados e felizes, a sociedade prospera e avança.
É no lar que se define quase todas as coisas e na própria infância que se define até o que tem que ver com a vida futura. Então vamos abordar alguns aspectos aqui. Primeiro, relacionamento de pai e mãe. As crianças nos observam muito mais do que nós imaginamos. A criança percebe como o pai trata a mãe, quais palavras ele usa, que atenção ele dá para ela, se ele valoriza a mãe, o trabalho que ela faz, se ele ajuda, o tom de voz que o pai usa quando se relaciona com a sua mãe, quais os gestos, o ambiente do lar. Tudo que o pai, teoricamente, como sacerdote do lar, faz, e é do pai, é do homem, a responsabilidade principal, e eu estou falando biblicamente, não estou falando culturalmente, não estou falando num contexto pós-moderno, secular, e de questionamento de tudo que é autoridade e padrão de vida. Sempre que o pastor se reportar de forma direta ou indireta, ele está se voltando ao conceito bíblico, que é o mais importante para nós, como religiosos cristãos adventistas. No contexto bíblico, é o homem que é o sacerdote do lar. Ele é quem traz o ambiente espiritual e também o ambiente de felicidade para o lar. Se o pai chega em casa tenso, nervoso por causa do trabalho, chutando o portão, o cachorro corre para a casinha dele, a mãe se esconde na cozinha, o filho se joga debaixo da cama, porque não quer nem ver o rosto do pai. Dependendo de como o pai chega em casa, determina a alegria ou felicidade do lar, pelo menos naquele dia ou naquelas horas. O homem cristão não pode se eximir de sua responsabilidade de marido e pai e do representante divino entre os seus. Aí você tem o outro lado, você tem a mãe. E Salomão escreveu, é melhor morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher rixosa e briguenta. Há senhoras, há mulheres ditas cristãs que não conseguem controlar o seu gênio, controlar as suas palavras, a sua maneira irritadiça, estressada com o marido, com os filhos e com todas as coisas da vida. Imagine uma criança num ambiente como este, onde os pais estão estressados, estão sofrendo, e muitas vezes isso é uma consequência natural da vida, infelizmente. Veja, nós que moramos em São Paulo, os irmãos aqui, acordam de madrugada para ir trabalhar muitas vezes. Chegam em casa, os filhos já estão dormindo, mal conseguem às vezes conversar com a esposa, porque ela também já trabalhou fora para sustentar a família, trabalhou em casa, e o contexto moderno, diante daquilo que o homem colocou muitas vezes de padrão e perspectiva de vida, é tudo tendente a destruir a harmonia do lar. Se por um lado o homem pode falhar na sua maneira como trata com o seu cônjuge, a sua esposa, e a mulher, por outro lado, revida muitas vezes com atitudes de insatisfação e de murmúria, os filhos são afetados. Então, os responsáveis iniciais pela felicidade do lar, primeiro é o pai. Aí vem a mãe, até porque a mãe tem um relacionamento mais íntimo com os seus filhos, mais próximo. A influência da mãe, querendo ou não, é maior. O bebê passou 9 meses na barriga da mãe. Ali ele já está herdando tudo o que há de coisas boas e também negativas. Eu não quero falar sobre essa questão pré-natal, você pode ler o livro de Ellen White, a Orientação para a Criança, e você vai ver o que Ellen White escreveu mesmo antes da ciência descobrir como que a mãe influencia o seu bebê e como ela deve viver o período de gestação. Se é um período de sofrimento, de angústia, de estresse, a criança vai ser afetada. E vou dizer mais uma coisa, Ellen White diz que há crianças que sofrem tanto nesse período de gestação, com a maneira de ser da mãe, que elas herdam uma natureza para o mal quase impossível de ser vencida. Vejam como é a influência do pai e da mãe para a criança. Como nós precisamos ter um ambiente de felicidade no lar. Por isso precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos, contar-lhes histórias, cantarmos hinos, sorrirmos, brincarmos.
Darmos tempo aos nossos filhos, atenção a eles. E aí vem o segundo ponto que o pastor quer tratar. Primeiro é a responsabilidade dos pais para um lar cristão. Como uma criança pode ser feliz se ela viveu num ambiente de infelicidade? Como ela pode ter palavras refinadas de alegria, palavras que expressam educação e cultura, se o linguajar de casa é um linguajar vil, chulo, baixo, de desrespeito? Aí vem um outro ponto aí. Pai e mãe têm que dar atenção aos filhos. Você dá atenção aos seus filhos? Eu não duvido nem um pouco que você ama os teus filhos. Eu não duvido disso. Eu sou pai e agora sou avô também. E eu reflito muitas vezes no passado. Eu não tenho nenhuma dúvida que todo pai e mãe, em princípio, ama seus filhos. Mas muitas vezes, quando elegemos nossas prioridades, os filhos não estão entre elas. De uma maneira direta. Indiretamente, tudo que nós fazemos é para eles. Nosso trabalho, nossa economia, nossos empreendimentos, tudo é para eles. Mas não conseguimos passar meia hora com nossos filhos. Enquanto são bebezinhos, damos banhos neles, falamos palavras de carinho e tal, mas eles vão crescendo. Vão para a escola, passam um bom tempo do dia na escola e a gente trabalhando. E quando chega em casa cansado, e às vezes a gente comete o erro de trazer o ambiente do trabalho para casa. Todo mundo está comemorando o home office que a pandemia trouxe. Esse home office, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque você pode misturar trabalho com família. E eu sei porque eu tenho o office em casa e fora de casa. Há 35 anos como pastor, eu trabalho um tempo na minha casa, outro tempo fora de casa, e sei do risco de você misturar o trabalho com os filhos, com a família, uma coisa interferir na outra. Bem, mas vamos dizer que o trabalho não é home office, e você chega em casa estressado, cansado, eu vou usar uma expressão minha, moído de tanto trabalhar. Você não tem mais disposição para nada aquele dia. Bom, você não tem na segunda, não tem na terça, não tem na quarta, não tem na quinta, e na sexta já vai chegar o pôr do sol, às vezes chega em casa tarde e tal, e aí está tão cansado. Aí no sábado, como um bom cristão, e às vezes como líder da igreja, vai 8 horas da manhã para a igreja e volta para casa às 18 horas da tarde. Da igreja sai, vai visitar, vai almoçar na casa de alguém, dali vai visitar alguém no hospital, vai dar um estudo bíblico, vai fazer isso, programação da igreja e tal e coisa, e novamente o filho ficou sem atenção. Isso vai ter um preço. Isso vai ter um preço. Algumas coisas que a gente vive na vida, a gente não tem como provar. Né? Mas há muitos anos atrás, eu era pastor no Mato Grosso, e eu conversava com uma irmã que morava num outro país. Eu dizia para si, mas por que naquele país os pais são mandados tanto para asilo, essas coisas? Hoje tem nome bonito, casa de repouso e tal, né? Ele falou, pastor, acontece o seguinte, aqui naquele país lá, onde eu trabalho e vivo, as crianças muito cedo são mandadas para a creche. Elas não vivem muito tempo com os pais. Então, naturalmente, quando chega a velhice, é a vez dos pais irem para a creche. Entende? Pais que não dão atenção aos seus filhos, não podem exigir deles depois a atenção. Embora é um direito deles. Relacionamento você constrói ao longo de uma vida. Então, aqui vem a sequência. Primeiro, dar atenção para seus filhos. Você dá atenção para eles, mas pastor, eu trabalho, eu faço tudo por eles. Mas eles não estão vendo o teu rosto, não estão conversando com você, você não está dando atenção, o que eles estão fazendo em casa, na escola, você não está dando atenção para eles, embora você viva só para eles, mas é uma coisa que só você sabe, eles não estão percebendo isso. Outro ponto é elogiar os filhos. Quando nossos filhos fazem coisas erradas, e até porque nós amamos os nossos filhos, nós os corrigimos. Isso é natural. Fez uma coisa errada, eu não quero que meu filho sofra lá na frente, eu vou corrigir. Mas e quando ele faz uma coisa certa? Ou quando ele faz muitas coisas certas? E eu não tenho um elogio para dar para ele. Mas se ele vem com nota vermelha lá da escola, eu não sei se hoje em dia ainda tem nota vermelha, no meu tempo falava nota vermelha, né? Ele vem com nota baixa lá da escola, o que o pai fala? E às vezes existe uma expressão usada aí, né, de alguns bichos que estão no campo, que o pai usa para o filho. Eu tenho um amigo meu, muito querido,
E ele gosta de pintar, não, de desenhar. Ele desenha. Alguns anos atrás eu vi ele fazendo uma caricatura. Falei, rapaz, como você faz umas caricaturas bonitas e tal? Ele falou, sabe por que eu faço, Ivonei? Falei, eu faço porque quando eu era garoto, eu comecei a fazer. E meu pai gostava e elogiava. E quanto mais ele elogiava, melhor eu fazia. Além de dar atenção ao teu filho, você elogia teu filho? Você tem palavras de aprovação para o que ele faz certo? Ou você só tem palavras de reprovação para o que ele faz errado? Sabe, a vida passa muito rápido, você sabe disso. Hoje uma criança, você está dando um banhozinho nele, daqui uns dias ele já está indo para a escola, daqui mais uns dias ele já está namorando, e daqui mais alguns dias ele já é pai. E o tempo passou, e às vezes corre o risco de você não viver as fases da vida. Eu, por ser pastor, eu deixei de assistir formatura de meus filhos, aniversário de meus filhos, porque estava às vezes em viagem a trabalho, estava em concílio, estava nisso, estava naquilo, e eu não queria faltar com as minhas responsabilidades na igreja, e muitas vezes não estive perto dos meus filhos em momentos muito importantes da vida deles. Se fosse hoje com a cabeça que eu tenho, eu preferia enfrentar algum dissabor com uma outra pessoa e ter dado atenção para filho meu. Graças a Deus, tenho meus filhos, minhas noras, todos são gente da igreja, não tem nenhum problema. Mas eu podia ter, até por mim mesmo, usufruído mais tempo com meus filhos. Você tem dado atenção aos teus filhos? Você tem elogiado teus filhos? Alguns de nós temos dificuldade de elogiar porque nunca fomos elogiados. Alguns de nós temos dificuldade de expressar amor porque, na verdade, aqueles que deveriam nos amar também não demonstraram tanto, embora até pudessem nos amar. Bem, agora eu vou falar uma outra coisa para você. Além de você dar atenção, de você elogiar o teu filho e incentivá-lo a continuar fazendo boas coisas na vida, porque você é uma influência para o bem. Você deve brincar com seus filhos. Existem certas coisas que eu tenho que pensar 2 vezes antes de falar, porque eu sei que está sendo transmitido isso aqui e vai ficar. Mas um dia, num desses sertões da vida por onde eu trabalhei, mas como são meus amigos, se eles perceberem que a história deles, eles também não vão se importar. Mas alguém estava no garimpo e o filho estava ajudando a consertar a máquina, a draga. E aí uma pessoa que estava comigo falou assim, querido meu, amigo meu, falou assim, pastor, olha que coisa estranha. O filho está ensinando para o pai como arruma a máquina, isso, aquilo, tal. Pastor, na minha terra, filho não ensina pai. Então, na terra dele, provavelmente, filho e pai também não brincavam. O que eu quero dizer para você, brinque com seus filhos. Torne-se uma criança com eles. Porque assim, no mundo deles, na realidade deles, você vai ganhar a confiança deles. E vai manter esse relacionamento. Quando ele enfrentar dificuldades, embora na adolescência seja mais difícil, e é um período de transição em que ele começa a viver a vida adulta e depois vai estabelecer o seu lar e vai dar tchau para você, mas nunca vai se esquecer de você. Se você brincar com seu filho, ele vai se sentir na confiança de falar para você o que ele está passando. E aqueles que já são avós e foram pais por muito tempo, ou são pais por muito tempo, sabem que há um momento na vida em que o diálogo entre pai e filho corre o risco de ser interrompido. O casamento, por exemplo, deixa pai e mãe e vai fazer o seu novo lar. E esse deixar aí é um rompimento mesmo. E para alguns pais vai ser difícil ouvir isso, mas o relacionamento com a esposa, com o cônjuge, vai ser mais forte do que com os seus próprios pais. E alguns de nós que somos pais não entendemos isso. Aliás, não damos tanta atenção para os nossos filhos quando são crianças, e depois que eles já estão casados, que não precisam mais da nossa atenção, estamos nós querendo às vezes meter o bedelho no casamento deles. E muitos divórcios acontecem por causa disso. Sogro, sogra, pai, mãe, que não soube o seu lugar depois do casamento do filho. Então, por que quando é criança não dá atenção? Por que não elogia? Por que não brinca? Esse é um aspecto que eu gostaria de mencionar para os irmãos. Outros pontos a serem mencionados. No lar, para se ter um ambiente agradável, é preciso ter regras. Nós vivemos um período em que os pais não estão mais tão animados para dizer para os filhos os seus limites.
Pais que criam filhos sem estabelecer limites correm o risco de visitá-los na prisão ou enterrá-los antes de si mesmos serem enterrados. Filho tem que conhecer limites, até onde ele vai. Tem que ter regras em casa. O filho tem que saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, para o bem dele. A sociedade vai impor limites. O país tem limites, tem leis, o trânsito tem leis. Vejam, simples leis de trânsito, quando desobedecidas, causam mortes. E hoje, a pessoa, por exemplo, atropelar e matar um ser humano, ela responde um processo e acha que pode até ser doloso. Se nós não colocamos limites aos nossos filhos em casa, eles vão para a sociedade e para a igreja achando que eles podem tudo, os outros não. Limites, regras. Os filhos têm que saber que parte desempenham dentro do lar. O horário do almoço, o horário de dormir, o que pode falar, o que não pode falar, qual a sua parte na tarefa dentro do lar. Então veja, um lar feliz, ele é construído, ele não é obra do acaso. Se o pai e a mãe não se preocupam em estabelecer um lar dentro dos princípios cristãos, podem esquecer. Os pais que não dão atenção aos filhos, que não lhes elogiam, que não estabelecem regras, são aqueles que vão chorar lá na frente. E é muito triste você ver pais que fizeram tudo pelos seus filhos chorarem, porque esses não mereciam. Nesta sequência, por fim, quero dizer que filhos têm que aprender a respeitar a autoridade. Começa aprendendo a respeitar a autoridade do pai e da mãe. Filho que aprende que ele tem que respeitar o pai e a mãe, como quem lhes deu a origem à vida, no princípio da procriação, estes filhos vão sempre respeitar leis e autoridades. Vocês sabem que nos primeiros anos de vida, o pai e a mãe exercem o papel de Deus para a criança. E como a criança enxerga o pai e a mãe, enxerga Deus. Mas nós já falamos do princípio inicial: amor, atenção, palavras de elogio, participação da vida do filho. O filho tem que entender que pai e mãe são autoridade. Alguns de nós vivemos naquela geração em que os pais mostravam autoridade, dando surra nos filhos, com cipó, com vara. Quantas histórias eu conheço de pessoas da minha família no passado, que apanhavam de vara, depois parece, eu não sei se isso ajuda ou se eu estou lembrando direito, depois a bisavó, a avó tinha que fazer salmoura lá, para passar nas feridas das lambadas que levava dos pais. Isso é uma agressão contra a criança. Isso é um absurdo tratar criança dessa maneira. Naquele tempo, as crianças tinham medo dos pais. E essa não é uma maneira de fundamentar a educação. Hoje, são muitos pais que têm medo dos seus filhos. Não só pela legislação moderna, mas porque alguns filhos são tão dispostos a verbalizar o que pensam que envergonham os próprios anjos. Alguns desses vão para a igreja, mas quando chegam em casa, e se o pai pede para lavar um copo, para fazer uma coisa ou outra, o que o pai vai ouvir, nem os demônios falariam para Deus em sua apostasia e rebelião. Então é preciso ensinar para os filhos os limites e a autoridade. Filho que respeita pai e mãe, respeita a lei de trânsito, respeita a lei civil, respeita o policial, respeita a autoridade, sejam quais forem, civis, políticas, religiosas. E isso transparece quando você convive. Quando o meu filho age, quando o teu filho age, ele mostra o lar de onde ele veio. E aí eu venho ao ponto principal. Alguns filhos vão passar pela vida inteira
lutando contra os maus hábitos, as inclinações, os maus exemplos dentro de casa. E eles não querem ser assim. Alguns filhos, a última coisa que eles querem ser na vida é semelhante ao pai, porque o pai não foi o exemplo. Algumas filhas dizem para a mãe, você não pode me corrigir, porque você não tem autoridade para me corrigir. Coisa pesada, coisa difícil esta. Como filhos, eles podem aprender pelo exemplo ou pelo contraste. Um filho pode crescer dessa melhor maneira, dizendo, pai, eu quero ser como o Senhor. Minha alegria é lembrar do meu papai, que me amou, que foi amoroso, amoroso com a minha mãe, um homem de respeito na sociedade. O meu pai é o meu modelo de vida. Aprendem pelo exemplo. Outros filhos é pelo contraste. Comportamento do meu pai, atitude dele nos negócios, como ele tratou minha mãe, como ele trata os vizinhos, como ele trata os seus empregados. A última coisa que eu quero ser na vida é como o meu pai. É aprender por contraste. O pai faz tudo errado e ele fala, assim eu não quero ser. Nós queremos um lar feliz, na verdade. Pensamos num ano cheio de felicidades e alegria dentro do nosso lar. Um lar feliz não é obra do acaso. E Ellen White usa essa expressão de um lar bem ordenado, é um lugar onde os anjos se sentem felizes de estarem presentes. Agora eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico. O segredo para um lar feliz. Vocês sabem que a Bíblia fala poucas coisas sobre princípios e definições da relação familiar. Uma das poucas coisas, embora grande parte da Bíblia tem que ver com episódios, narrativas que envolvam o lar. Mas tratando de princípios, de maneira argumentativa, o espaço é menor na Bíblia, embora o padrão seja exteriorizado, transpareça em todas as situações bíblicas. Se você abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, você vai ler algumas coisas sobre os deveres domésticos, tá bom? Eu poderia começar lendo o verso 22, mas no que tange a mulher. Vou começar então por aquilo que já tratamos, que é do marido, né? E a Bíblia fala que ele é o cabeça da mulher, né? Muito bem. São Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, o desafio maior, o repto maior colocado por Deus é para o marido, é para o pai. Ele fala, você deve amar a sua mulher. Que tanto que deve amar? Como Cristo amou a sua igreja e Cristo se entregou por ela. Então não há limite da capacidade do que um homem pode demonstrar de amor para a sua mulher. E para a mulher, principalmente, amor é tudo. Ela precisa se sentir amada pelo seu marido. Nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, no que ele faz, no que ele compra, no que ele vende, a hora que ele chega em casa, a hora que ele vai embora, como ele fala, o tom de voz, o exemplo como um homem cristão. Vós, marido, amai vossa mulher. Nesse primeiro momento, eu vou me ater a esse, fala como Cristo amou a sua igreja. De outra parte, ele vai falar como aquele que ama o seu próprio corpo e cuida dele. Mas vamos ficar só nessa parte aqui. Desafio, ponto principal, inicial, marido amar a mulher. Segundo ponto, vamos ler para a mulher agora. Vamos voltar a alguns versículos, já que do homem a responsabilidade de tornar o lar o ambiente feliz. Mas para a mulher também. Na minha versão diz assim, vós mulheres, Efésios 5, 22. Vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então eu não vou usar a palavra sujeitai-vos, que é a palavra que está no original grego, a melhor tradução seria essa, mas vou usar uma palavra mais moderna, não sei se com autorização divina ou não, mas vamos usar o termo respeitar. Vós, mulheres, respeitai vosso marido. Veja, para a mulher, a palavra mais forte em termos de relacionamento conjugal é amor. Ela tem que se sentir amada. O homem também quer se sentir amado, mas existe uma palavra que pesa muito mais para um homem. É a palavra respeito. O homem muitas vezes não se incomoda em seus relacionamentos da vida, quer com amigos, colegas, né? O homem não faz muita questão de se sentir amado e ao centro das atenções.
A mulher tem mais esse lado, essa sensibilidade. Mas o homem gosta, quer, em alguns casos, exige de ser respeitado. Você vê, às vezes, um homem extrapolando em sua conduta, além daquilo que a lei lhe permitia, porque quase sempre ele vai dizer que foi desrespeitado. Não justifica. Mas o desrespeito é uma coisa que fere profundamente o sexo masculino. Agora veja, há uma troca aí nesse relacionamento. Todo homem que ama sua esposa, em troca recebe o quê? O respeito. E toda mulher que respeita o marido, ela vai receber uma dose ainda maior de amor. Infelizmente, alguns homens não amam a esposa. E infelizmente, algumas mulheres são atrevidas para desrespeitar o marido. E às vezes até publicamente. E coloca o marido como se ele fosse filho dela, uma criança. Para um homem e para aqueles que estão no ambiente, que são do sexo masculino, nada é mais vergonhoso do que um homem ser tratado com desrespeito, como uma criança pela sua própria esposa. Então nós voltaríamos para a teologia bíblica, mas eu não vou avançar agora, que seria o verso 23 de Efésios 5, aí que nós estamos lendo. Um lar feliz é um lar onde o homem ama a esposa e a mulher, particularmente e publicamente, demonstra respeito pelo seu marido. Mas agora vamos ler mais 2 versos que tem que ver na relação dos pais com os filhos. É o capítulo 6, verso 1, e depois o capítulo 6, verso 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, a recomendação bíblica de Paulo, inspirado por Deus, é: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Ou seja, naquilo que os seus pais lhes ensinam e lhes pedem, que está de acordo com os princípios dados pelo Pai Celestial, pelo sumo pastor que é Jesus, então vocês obedeçam. Agora, se o pai exige de um filho a obediência em algo que contraria os princípios do Pai Celestial, o filho está desobrigado de obedecer ao seu pai, porque ele tem um compromisso maior com o Pai Celestial e com a sua lei. E se um pai exige que o seu filho, para lhe obedecer, transgrida os mandamentos divinos, ele está deslustrando a sua função de pai. E aí, lá na frente, ele vai sofrer as consequências disto. Assim como um filho que desobedece os seus pais, desobedece aquele mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Alguns pais sepultam seus filhos, alguns pais choram o sofrimento dos seus filhos, porque não lhes ensinaram a honrarem-nos primeiramente. Filhos que não honram pai e mãe, não honram lei nenhuma e ninguém em lugar nenhum. Aí o filho vai sofrer as penas da lei, as durezas da sociedade, e os pais não têm o que falar, apenas chorar. Entende a implicação do que é um lar feliz? Do que é um lar bem ordenado? Então Paulo fala assim: filhos, obedeçam seus pais. Se são cristãos, se estão no Senhor, estão colocando vocês no caminho certo, sigam o que os seus pais estão fazendo. É obrigação de vocês obedecerem, porque se vocês não obedecerem aos seus pais, tampouco obedecerão a Deus. Aliás, a desobediência aos pais é uma desobediência à lei de Deus. Mas vamos avançar a um outro aspecto aqui, também que tem que ver da relação direta, não somente dos filhos com os pais, mas dos pais com os filhos. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então o pastor vai usar a semelhança, quando se falou da mulher, o pastor vai usar uma palavrinha aqui para a definição dessa expressão aí, desse versículo. Quando que um pai provoca a ira do seu filho? Quando ele exige do seu filho um padrão de vida que ele não vive.
Quando um pai diz para o filho assim, olha, você nunca seja uma pessoa dependente química. E ele está pitando um cigarro. Quando o pai diz que o seu filho deve ser honesto nos negócios, e ele está acabando de passar alguém para trás aqui no último negócio que ele está fazendo. Quando a mãe fala para a filha se vestir decentemente, e ela é escrava da vaidade. Não existe algo que provoque mais a indignação dos filhos do que os pais exigirem dos seus filhos um procedimento em que eles não são o exemplo. Eles não estão no Senhor. Qual o segredo para um lar feliz? 4 aspectos. Para o marido, amar a esposa. Para a mulher, respeitar o marido. Para os filhos, obedecerem aos pais. E para os pais, serem um exemplo para os filhos. Você quer um lar feliz? Se você não seguir esse modelo que está aqui, escrito por inspiração divina pelo apóstolo Paulo, esqueça, você não terá um lar feliz. Ao contrário, pode ser que o teu lar se acabe, ou ele viva em grandes conflitos, e as lágrimas certamente serão seu quinhão. Poderia ainda falar sobre relações trabalhistas, com base em alguns textos aqui na sequência do apóstolo Paulo. Quando ele diz que o empregado deve trabalhar como se fosse para o Senhor, independente do que ele recebe, do tratamento que o patrão possa lhe dar, ele, como um empregado cristão, ele faz o melhor que ele pode, com extrema habilidade o seu trabalho, porque ele não trabalha para homens, embora deles receba o salário, mas ele trabalha como se fosse para o Criador. E uma frase que me chama a atenção do apóstolo Paulo, quando fala aos patrões, aos senhores, é que eles não ameacem os seus empregados. É muito fácil para qualquer pessoa que está em posição de autoridade, ou em posição de governo, ou em posição mandatária, é muito fácil dizer para o subalterno, ou você faz o que eu quero, ou eu vou lhe demitir, ou eu vou lhe colocar para a rua, ou você vai perder a promoção, ou isto, ou aquilo. Estas coisas, como diz a Bíblia, nem se nomeiem entre nós. Queremos ter um lar cristão? Como marido, ame tua esposa. Como esposa, respeite teu marido. Como filho, obedeça a teus pais. Como pais, seja um exemplo. Quer ter um ano de felicidade em 2021 nas suas relações profissionais? Por favor, se você é patrão, não se deixe levar por essa cilada de ficar ameaçando os teus empregados. E se você é empregado, não é porque aqui e ali o patrão cometeu algum equívoco, falou alguma palavra que não lhe agradou, ou não lhe valorizou tanto quanto você imaginava que deveria ser, por favor, que não seja por causa disso que você não vai fazer o seu trabalho com esmero, com carinho, com correção, sendo um exemplo de alguém que teme a Deus e coloca o seu reino em primeiro lugar. Que Deus os abençoe, que 2021 seja um ano totalmente feliz e mais do que isso, que Jesus possa voltar em 2021. É uma alegria comemorar com os queridos as vitórias sobre este ano, mas há uma tristeza ainda a mencionar. Jesus ainda não voltou. Que queira Deus pela sua bondade e a igreja cumprindo a sua missão, que Jesus possa voltar em 2021 e então vivermos no lar eterno, na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Senhor, tudo o que nós queremos realmente é um lar feliz, onde o Senhor possa habitar com os teus anjos e ter alegria em nos abençoar. Por favor, Senhor, ajude-nos como marido a amar a esposa. Ajude as esposas a amarem o marido. Por favor, Senhor, que sejamos exemplo para nossos filhos. E nos dê a graça de termos filhos obedientes. Que o ano de 2021 seja um ano de alegrias e de vitórias para todos nós, mas que principalmente o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.